isso. Então, Beto, vamos iniciar. Eu acho que assim, você tem uma vasta experiência com o futebol, não é isso? Mas acho que é interessante a gente falar um pouco do esporte em geral, Sim. não é? Qual a importância do esporte? Se você acha que as famílias dão a importância para os benefícios, né, que o esporte pode trazer. O que você acha? Então, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Então, é assim, a gente procura colocar, toda vez que tem uma oportunidade de falar para o público, principalmente para vocês que estão em casa, que é fundamental a prática do esporte, seja ele qual for. Nós aqui estamos falando especificamente do futebol, mas cabe ao vôlei, cabe ao basquete, cabe à natação ou cabe qualquer outra modalidade esportiva. É importante as famílias entenderem, os pais entenderem os benefícios da prática esportiva. Ao entender e colocar os benefícios que a modalidade esportiva traz, vai trazer para a criança um desenvolvimento para ele bastante interessante e significativo na vida dele toda. Quando você pratica o esporte, você está dando condições para o seu filho de 4, 5, 6 anos e por aí vai, de uma sociabilidade. Já é o primeiro ponto, que as pessoas às vezes não entendem. Não dão valor, né? Não dão, por os benefícios que o esporte traz. Então ele vai ter essa sociabilidade, junto com essa sociabilidade vai ter que ser seguido de disciplina, que é as determinações que cada modalidade apresenta para a criança, e ele vai pegando situações que vai facilitar, inclusive, o andamento dele e a mudança dele até mesmo dentro de casa. Junto com isso, tem a questão da saúde. Você praticando o esporte, você tem uma série de benefícios que fazem com que você acaba a dificultar ter até algum problema de saúde. Por exemplo, quando você pratica o esporte, você tem que estar com as tuas condições físicas boas. Então, naturalmente, é feito em cada lugar onde ele vai fazer a prática do esporte, vai fazer alguns exames para saber se ele tem aptidão para a prática. Dentro desse panorama, ele vai se desenvolver. É muito importante para todos entenderem que o esporte não é só canalizado no final, no produto final. É importante as pessoas entenderem os grandes benefícios que qualquer modalidade esportiva traz para a criança. Seja amador, seja profissional, né? Agora, muitas famílias têm essa ideia, vê o filho com algum talento e já pensa que ele pode ser um profissional ali na frente, né? Vamos falar de futebol, né? Mais especificamente. Eu tenho curiosidade de saber como é que começa assim a vinda das crianças, com que idade, como era, né? Como é hoje. Então, o futebol, em função do menor número de espaço físico para se praticar o futebol de campo numa modalidade de crianças de 7, 8 anos, apareceu a massificação do futsal, que antigamente era futebol de salão e hoje é futsal. Houve algumas mudanças nas regras, até mesmo como tamanho de bola e qualidade de bola, do futebol de salão para o futsal. Depois que a FIFA abraçou a ideia, abraçou a causa e entendendo que poderia o futsal se aproximar um pouquinho mais do futebol, facilitou na mudança do peso da bola. Então, o futebol de salão, antigamente, tinha uma bola mais pesada, que simplesmente tinha serragem dentro da bola. Então, era uma bola dura, uma bola complicada, e que normalmente se chutava muito mais de bico do que no futebol. O futebol se chuta muito pouco de bico, né? Precisa ter a maneira correta de bater na bola. Então, inteligentemente, alguém teve a ideia de implementar uma mudança completa nessa questão do futebol de salão para o futsal. Isso em função
do menor número de praças esportivas para as categorias menores. Então, hoje, o futsal, a criança começa com 5 anos. Tem algumas escolinhas que aceitam até criança de 4 anos de idade. Então, esse é o início. Essa questão do talento, ele vem num patamar número 2. Então, tem várias escolas de futsal na cidade, em qualquer cidade do Brasil, ao qual se dá os primeiros passos de iniciação. Depois disso, aí vem o detectar um ou outro jogador que tem uma qualidade para ir para um outro patamar, que seria as equipes de competição. E aí é que mora o perigo. Porque em alguns momentos, tem alguns pais um pouquinho mais avançados no processo que acham que o filho dele não precisa passar por uma escolinha e já leva direto num time de competição. E ali pode ter uma frustração. Então, eu indico e oriento que seria muito interessante ir primeiro para uma escolinha de futebol, porque ali não existe responsabilidades, que não deveria existir nunca nas categorias de base. Seria interessante que os profissionais entendessem o tempo da criança em evoluir. Isso nem sempre é respeitado, a gente percebe que em determinadas situações tem alguns profissionais um pouquinho mais nervosos que acabam tendo comportamentos inadequados. A criança indo para uma escolinha e ele demonstrando esse talento, que normalmente é natural, não é imposto, você qualifica, mas você não coloca talento. Já nasce com a criança. Então, esses que são privilegiados, que já nascem com esse talento, ele precisa realmente procurar um espaço onde existe uma qualificação técnica melhor e um entendimento técnico melhor do jogo em si, da prática esportiva em disputa. Qual é o perigo que tem nisso? O perigo é você avançar esse sinal sem o teu filho estar no mesmo patamar para acompanhar todo aquele trabalho que é feito numa equipe de competição. Que aí já vem uma exigência que não deveria acontecer, mas acontece, que é a disputa de uma partida valendo 3 pontos. E quando tem uma disputa valendo 3 pontos, alguém ganha, alguém perde ou empata. Então, existem as necessidades de pontuar. E aí é onde que o profissional tem que estar bem qualificado para entender que não se pode colocar responsabilidade nas crianças de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. Porque acontece isso, de cobrarem. Acontece muito. Inclusive porque eu acho que o profissional, o professor, acha que ele tem que ser bem sucedido por conta do nome dele também, né? Exatamente. Então, aí, essa pressão que ele sofre, que ele sente, tem que ser bem dosada para não passar a pressão para a criança, né? Na verdade, também, né, professor, posso, como um ex-atleta, não tive essa sequência pedagógica que tem que acontecer, que é você primeiro deixar suas habilidades, né, prevalecer, coordenação motora. Não, o pessoal já quer ir para o produto final. Nisso, tem alguns, igual o professor falou, já nascem privilegiados com o coordenado, né? Porque a coordenação motora na base ela é diferente. Uma criança coordenada ela vai estar na frente de outra descoordenada. Exatamente. Então, o que acontece? A maioria dos profissionais, e por se tratar do país do futebol, a emoção toma conta de muita gente, tanto às vezes dentro dos profissionais, por isso que eu, como professor formado que sou, e me especializei no assunto, trabalhei também como na base, é importante você conhecer o que diz a literatura referente a essa parte de pressão nas crianças. Por quê? Hoje, no mercado atual, 2024, a gente ouve ver, né, vários profissionais que estão ganhando tudo aí, usar uma palavrinha chamada
está com resistência mental. Por quê? Porque a pressão que esses garotos recebem da base até o profissional não é qualquer coisa. Nossa. Eu posso falar, porque né, hoje sou pai de atleta também, que estão em nível de competição, a gente nota, né, que não é fácil. E já tivemos lá, a gente... Não é fácil. E